Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, 30 dias com Deus. E eu não sei se você está acompanhando essa jornada desde o início, mas eu espero que sim. E não sei o quanto isso tem representado para você. Eu espero também que esteja representando muita coisa nesse processo de busca. E a gente sabe que não é um período de busca, é uma jornada relacional, né? Eu sei que não é 30 dias, como não é como se fosse esses projetos fitness, né? Em 60 dias, em 30 dias, não é isso, mas o objetivo é desafiar a gente a estar atento a um compromisso que muitas das vezes se esquecemos porque permitimos que muitas outras coisas sejam prioridade. Então, é mais um alerta, né? E de fato a gente sentir o que acontece nessa pequena busca e o que pode acontecer em uma jornada relacional. Acredito que isso, sem sombra de dúvidas, pode ser um grande termômetro. O dia de hoje foi um dia bem agitado, assim, e loucura. Essa palavra saltou mais rápido e mais do nada do que eu imaginaria que poderia saltar assim, e isso fez todo sentido. E ao tempo que eu estava refletindo sobre isso, né, eu comecei até a anotar, escrever alguns momentos, algumas coisas que eu pensava do que tinha acontecido em determinadas situações e alguns exemplos. E eu vou começar a trabalhar isso com vocês. Em um desses vídeos aí, eu falei muito sobre a questão de você ter esperança, de você, de fato, acreditar, ter fé. E que por mais que a gente viva num mundo hoje ao qual parece que as coisas contribuem para que minem cada vez mais a tua fé, a tua esperança, a tua perspectiva de melhora, de um mundo melhor, faz com que cada vez mais a gente se esqueça disso, cada vez mais a gente acredite menos. E que isso tem um fator gigantesco na mudança do nosso comportamento. E que, de certa forma, isso também revela aonde estamos firmados, né? Aonde realmente, de fato, estão nossas bases. E eu comecei a pensar muito sobre isso. A pensar muito sobre as coisas que eu pensava e acreditava no passado. E como eu disse para vocês, sobre sonhos, por exemplo, eu era uma pessoa que tinha muita esperança, tinha muitos sonhos, muitos objetivos, naturalmente muito otimista, muito positivo, né? Eu era muito mais otimista, muito mais positivo, muito mais alegre, digamos assim. E hoje isso me incomodou de alguns aspectos. E um desses aspectos, isso pode ter vários, mas uma das coisas que saltou muito para mim foi realmente, de fato, essa questão da gente declarar aquilo que a gente fala e que acaba minando cada vez mais a nossa esperança. E aí eu ouvi uma definição sobre esperança que eu achei incrível, que diz assim: esperança é crer que o futuro será melhor do que o presente e eu tenho o poder de ajudar a ser assim. Esperança é acreditar que o futuro vai ser infinitamente melhor do que o meu presente e que eu tenho poder de ajudar a ser assim, a ser melhor. Bill Johnson tem uma frase que ele diz que coisas entram na minha vida por conta das coisas que saem da minha boca. Coisas entram na minha vida, demonstram claramente aquilo que sai da minha boca. Aquilo que acontece, aquilo que entra na minha vida, está relacionado àquilo que eu declaro, aquilo que sai da minha boca. Vinícius, mas a gente às vezes declara coisas ruins, por isso que é importante o arrependimento, por isso que na pregação de Jesus, a primeira pregação de Jesus, quando ele começou a anunciar o evangelho, assim como a primeira ministração de João, que ele começou a administrar o evangelho, é a mesma pregação, é a mesma. Arrependam-se, pois é chegada o reino.
Arrependimento é mudar a maneira pela qual você pensa, porque a maneira pela qual você pensa é a maneira pela qual você verbaliza. Porque, de certa forma, vivemos aquilo que falamos, pois se algo aconteceu, antes aquilo foi falado. Aquilo foi dito. E eu comecei a pensar muito sobre isso, porque muitas das vezes eu, por lado de ser às vezes muito otimista, muito esperançoso, muito muitas das vezes, né, eu até disse isso numa reunião que eu estava tendo agora cedo, que muitas das vezes eu sou tão esperançoso que parece que eu quero ajudar a pessoa mais do que ela quer ser ajudada, e acaba que aquilo mina um pouco, sabe? Eu quero entregar mais para aquela pessoa, eu quero ajudar mais ela do que necessariamente ela quer ser ajudada. E não existe nada pior do que você ajudar uma pessoa que não quer ajuda. Aconteceu algumas situações, certas vezes comigo e com a Andressa, da Andressa se inclinar para determinadas coisas, e no final das contas eu falava assim, cara, você quer mais isso do que a outra pessoa. Você quer ajudar, você faz isso, mas você vai ver que ao longo do tempo, tudo isso que você está fazendo, todo esse trabalho, aquela pessoa não vai usar aquilo dali, vai, tipo, cagar, porque isso é fogo de palha. Porque eu já tinha passado por situações assim. E passo ainda. Então, às vezes ela ajudava e tal, determinadas coisas e tal, passava um determinado tempo, aí a pessoa estava reclamando do mesmo assunto, ela falava, ué, mas eu te ajudei fazendo isso. Ah, é, né, mas não sei o que, papapá. Então, eu sempre tive essa dificuldade de controlar algumas coisas que saíam da minha boca, seja para coisas positivas, sejam para coisas negativas. Às vezes de verbalizar, e às vezes as pessoas, tipo assim, ah, eu queria conversar com você para um projeto assim, que eu queria ver se dava pra gente fazer tal coisa, e às vezes no meio da conversa eu tava tão entusiasmado em ajudar a pessoa, em contribuir com a causa e tal, que eu falava tudo. A pessoa, ah, tá, então agora é só arrumar alguém que faz isso, que agora eu não preciso mais de você. Com o passar do tempo, eu comecei a entender que as palavras, elas carregam muito poder. Eu sou uma pessoa, naturalmente, que as minhas palavras, em algumas situações, elas não são tão agradáveis assim ao ouvido. A minha mulher que se diz, né? Que diga muito sobre isso. Mas não é algo que ofende, mas é algo que... por exemplo, assim, é como se você quisesse falar algo para uma pessoa, mas, tipo assim, hipoteticamente falando, tá? A pessoa tá falando alguma coisa sobre o peso dela, né? E aí você poderia, tipo assim, pode ser que você esteja realmente um pouco acima da balança e tal. Não, eu já vou chegar pra cara, tu não tem um espelho? É só você olhar pra você. Entende? E às vezes eu sei que isso magoa, machuca as pessoas. Mas em contraponto, isso pode trazer para uma pessoa um choque da realidade. Porque às vezes quanto mais a gente quer colocar açúcar, mais aquela pessoa não entende o efeito daquele remédio. Por exemplo, a criança ela só vai tomar um determinado remédio se tiver bastante açúcar, um saborzinho. Mas um adulto ele vai tomar Novalgina, meu amigo. Não sei se vocês lembram. Metiolate. Porque sabe que vai doer, mas vai curar. Porque nem sempre aquilo que a gente ouviu, a gente gostaria de ouvir. Mas se eu tiver a maturidade de compreender e entender, aquilo dali pode sanar muitas dores em mim. Só que muitas das vezes a gente quer evitar algumas coisas. E eu entendo que muitas das vezes a gente precisa entender, polir um pouco melhor as palavras. Às vezes eu me empolgo, falo determinadas coisas, me precipito em muitas coisas que eu falo e eu sei que é algo que precisa ser melhorado em mim. Só que em outro ponto, na jornada com o Senhor, a gente precisa entender o que a Bíblia nos diz acerca daquilo que falamos e aquilo que declaramos. E qual é o poder que isso tem sobre nós? Sabe? Em Provérbios 12, 18 diz assim: há palavras que ferem como uma espada afiada, mas há palavras do sábio trazem a cura.
Então, eu creio que a gente precisa começar a ter muita sabedoria com aquilo que a gente fala. Provérbios 13:3 diz assim: quem toma cuidado com suas palavras protege a própria vida, mas quem fala demais acaba arruinando sua vida. Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Utiliza o quê? Da sua palavra. Muitas das vezes a gente está passando por determinadas situações na nossa vida e não percebemos que aquilo que estamos passando, estamos constantemente declarando. E muitas das vezes não precisa ser uma declaração verbal, mas uma declaração postural. Uma declaração de que você olha e você consegue reconhecer. Eu tenho muito disso. Às vezes eu olho assim para minha esposa, para Andressa, e eu percebo. Ela também comigo. Acho que foi ontem, não sei, eu tava com a cara fechada. E ela disse assim, tá chateado? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não. Ela, nossa, tá com a cara fechada e tal. E às vezes a gente fala um não, mas é uma mentirinha. Que você tá errado, às vezes realmente tá. Eu falei, não. E aí eu pensei um pouco, falei, não, peraí. Ah, não, é porque eu tô com dor. Tô sentindo um incômodo e tal. E aí eu tava realmente sentindo um incômodo daquilo dali. Então perceba que a gente normalmente reage a determinadas situações que às vezes isso conduz o nosso comportamento, as nossas decisões de uma forma às vezes que a gente não acredita, mas aquilo está dirigindo você. De uma forma inconsciente. E se a gente não tomar cuidado com a palavra falada ou com a palavra não falada através da nossa linguagem, a gente começa a conduzir a nossa vida. Uma postura que você entra num negócio, uma postura que você entra para fazer algo ao qual não inspira esperança, fé, acreditar, é um desperdício. Portanto que, às vezes, a melhor coisa que temos que fazer é calar a boca. É parar de falar. Por quê, Vinícius? Lucas 6,45 diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do seu mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Meu Deus do céu. Da abundância do seu coração fala a boca. Então, se você é uma pessoa pessimista, que só reclama, que só fala de tragédia, de coisas ruins, lamento te informar, mas isso aqui demonstra que é o que está abundando no seu coração. E aí a gente percebe em algo que muitas das vezes a gente não se dá conta. Cremos no Senhor, mas aquilo que falamos não condiz com aquilo que cremos. Porque se eu pegar lá em Tiago 4, diz que acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? É incoerente eu querer viver algo positivo falando algo negativo. É impossível fazer com que algo positivo nasça de um sentimento negativo, de um comportamento negativo. Isso se torna incoerente. Aquilo que declaramos é aquilo que naturalmente vamos viver. E perceba que uma declaração que eu estou querendo dizer aqui não é somente uma declaração falada. Porque às vezes uma linguagem corporal diz muito. Hipoteticamente. Imagina que a gente está num determinado lugar e alguém fala assim: olha, Vinícius, essa daqui é a fulana, esse daqui é o fulano. Eu faço assim, ó. Eu falei alguma coisa? Eu xinguei você? Eu maltratei você? Eu humilhei você? Mas a maneira com a qual eu conduzo o meu comportamento, a minha postura, eu já disse muitas coisas. Há sabedoria no silêncio, há palavras no silêncio. Perceba que estar em silêncio não significa que eu concorde ou discorde.
Talvez é o momento que eu escolhi ser sábio. Ah, você não vai falar nada sobre isso, não? Acredito que não é o momento. Então, muitas das vezes a gente precisa entender. Eu não sei se isso é bom, ou se isso é ruim, se isso é positivo ou se isso é negativo. Quando eu estou numa determinada situação, que eu estou numa conversa com alguém, numa reunião, igual eu estava anteriormente, quando eu estou conversando com a Andressa, eu consigo ler a pessoa. Naturalmente eu consigo ler aquela pessoa. Eu consigo perceber sinais daquela pessoa. Afeição, comportamento. Ontem mesmo eu virei até pra Andressa e falei assim: você tá um pouco esquisita. Tá um pouco... a postura, o comportamento. Ah, Vinícius, e aí, você tava certo ou errado? Olha, eu não vou dizer que 100% das vezes, mas a grande maioria das vezes, sim. Porque talvez a pessoa ela não reconheça naquele momento. Mas depois ela consegue perceber. Eu estava numa reunião agora há pouco e eu conseguia ver nitidamente o vazio, o não tô nem aí, que saco, acaba logo. Eu tenho muito disso. Eu consigo ler a pessoa. Eu consigo ler assim o ambiente. Eu entro em determinados lugares, a Andressa fala assim: cara, como que você conseguiu enxergar isso? E não é uma coisa que eu procuro. E olha que loucura, eu sou muito observador para umas coisas, mas eu sou péssimo para outras. Mas tem determinadas situações no ambiente que naturalmente eu tenho uma sensibilidade. Existem lugares que eu entro que começa a me dar uma dor de cabeça insuportável, que eu quero sair. Eu não quero mais ficar ali. E isso é algo... é uma sensibilidade, é algo que eu não sei explicar. E por que você está dizendo isso? Porque a gente fala o tempo todo. E muitas das vezes a maneira com a qual a gente tem uma postura determina como estamos vivendo. A postura ela vai falar muito sobre a pessoa. A postura do jeito dela falar, do jeito dela se impor, do jeito dela ficar em pé. Então, eu percebo que Deus, a todo momento, Ele quer nos restaurar acerca disso. Da nossa postura, do nosso comportamento, do nosso falar, da maneira com a qual falamos. Precisamos estar conscientes daquilo que estamos falando, da postura que estamos tendo. Cuidado para não escandalizar. E eu fiquei refletindo muito sobre isso. E faz todo sentido. A Bíblia está cheia de versículos que falam. Tiago, capítulo 3, versículo 4 e 5 diz assim: observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeno leme e levados para onde o piloto quiser. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam, como uma simples fagulha incendeia uma grande floresta. Nenhum incêndio começa pequeno, nenhum copo transborda com uma gota. Porque quando uma pessoa diz que essa foi a última gota, é porque ela não se preocupou em secar a primeira gota que caiu. E no dia de hoje eu percebi muito sobre isso. O quanto eu mudei determinadas coisas que eu declarava, que eu carregava mais esperança, que eu acreditava. E que de repente aquilo de certa forma foi sendo minado. Talvez porque eu não dei atenção, porque eu não cuidei daquilo dali. E a gente precisa entender que se a gente não cuida do nosso jardim, o inimigo está à porta e bate para cuidar do teu jardim. Ele está ao seu derredor.
a todo momento tentando jogar uma semente de erva daninha. Tudo aquilo que falamos é fruto daquilo que vivemos. E o mais louco é que tudo aquilo que falamos é fruto também das experiências passadas que tivemos. Porque muitas das coisas que você diz hoje, não necessariamente elas são reais. Porque foram pautadas em cima de experiências que você teve, que geraram determinadas conclusões em você, e que você declara aquilo como se fosse uma verdade absoluta. E de certa forma você vive aquilo que você fala. Porque isso, de certa forma, começa a alterar as estruturas do nosso cérebro, do nosso comportamento, a maneira com a qual a gente fala, que a gente conversa, que a gente pensa. E, obviamente, tudo isso altera aquilo que vivemos. Como não temos esperança em um Deus que é o Todo-Poderoso? Acaso existe alguma passagem na Bíblia que Deus fala que é para que a gente não tenha esperança, para que a gente não tenha fé? Muito pelo contrário, a gente precisa entender que quando falamos, liberamos fé. Mas muitas das vezes, Vinícius, eu estou falando aquilo, mas eu não acredito naquilo que eu estou falando. Olha que loucura. Muitas das vezes, de tanto você contar uma mentira, ela se torna verdade. Isso é um sofisma. Uma mentira contada de maneira repetitiva se torna verdade. Agora, por que declarações positivas acerca de você, acerca do seu dia, não pode se tornar uma verdade? A mesma energia que você usa para falar coisas ruins pode ser a mesma energia que você usa para falar coisas boas. A mesma boca que você usa para reclamar pode ser a mesma boca que você pode usar para agradecer. Mas a vida é difícil, as coisas são difíceis. Sim. Mas a forma com a qual eu reajo vai potencializar se aquilo vai se tornar mais difícil ainda. Falar que as coisas estão difíceis não vão fazer com que elas fiquem fáceis. Falar do seu problema não determina que ele será resolvido. Olha que interessante que aconteceu uma vez comigo e eu falei assim, caraca, isso me veio à cabeça quando eu estava pensando sobre isso. Uma tia minha, ela teve CA de mama, né? Câncer de mama. E aí ela passou por todo o processo, passou por todo o tratamento e tudo mais. E aí chegou num determinado momento que precisava levar ela toda semana no médico. Então, tinha um primo meu que estava levando. E aí chegou um ponto que acho que aconteceu alguma coisa, que ele não pôde levar. Enfim, ele teve um compromisso, foi viajar, não sei. E eu tinha me colocado à disposição dela caso ela precisasse. E aí ela conversou com a minha mãe, ela ficou até meio sem jeito. Eu falei, não, mãe, fica tranquila que eu vou lá, não tem problema nenhum. E aí eu comecei a ir lá, pegava a minha tia, levava para o hospital, pegava a minha tia, levava... Eu acredito que, eu não sei em qual dessas vezes eu fui com ela. E aí cheguei lá, deixei ela, depois eu ia lá, buscava ela, levava ela para casa. E numa dessas que eu fui buscar, ela estava, se eu não me engano, na última fase da químio. Da quimioterapia. E aí ela falou assim, graças a Deus a quimioterapia, né, vai acabar e tal, não sei o quê. Eu falei, tia, que bom e tal, não sei o quê. E depois disso, o que vem? Ela falou, depois disso não vem nada, porque eu não vou ficar curada. Percebe que muda tudo? Mas e se ela não ficar curada? Deixa eu te falar. Isso não compete a nós. Mas se ela começar a viver a vida dela de uma forma negativa, ela se entrega. E aquilo que, sem sombra de dúvidas, é o gatilho ao qual faz muitas pessoas desistirem da vida é a ausência de esperança. É a ausência de que um futuro ele pode ser melhor. Pessoas sem esperanças, elas não conseguem ver um futuro melhor. É muito mais fácil, talvez, em muitas aspas, tá? Você enfrentar essa situação, do caso da minha tia, com um viés mais positivo do que com um viés mais negativo. O problema, ele não vai deixar de existir, a não ser que o milagre venha. Mas reagir de forma negativa não vai fazer com que ele vá, ou com que ele potencialize, ou com que ele
Agora, se eu posso trabalhar em mim o positivo, por que não? O ser humano tem algo que a neurociência chama de viés cognitivo negativo. O que seria isso? O ser humano naturalmente tem uma tendência, uma inclinação para o negativo. O ser humano naturalmente tem uma tendência e uma inclinação para aquilo que não vai dar certo. Grande parte dos projetos que a gente entra, a gente foca mais naquilo que não vai dar certo do que naquilo que vai dar certo. Quando um visionário apresenta um projeto, sei lá, a cada 10 pessoas, certamente 8 vão revelar e mostrar para ele tudo de ruim que pode acontecer. Muitas das vezes não crescemos porque a ausência de esperança alimenta o medo. O medo é a ausência de fé. O medo é a fé no reino errado. E muitas das vezes as pessoas dizem que o medo é bom e ele te protege. Não. As pessoas confundem medo com prudência. São coisas completamente diferentes. Ah, você precisa ter medo. Não, você precisa ser prudente. Tenha prudência. Sim, a psicologia diz, Vinícius, que temos os medos instintivos. Sim, o medo instintivo é um medo circunstancial. Existe uma circunstância a qual você sente medo, por exemplo, de altura, só que quando você sai dali, você não sente mais aquele medo. Agora, o medo psicológico, que é aquele medo que você bota a sua cabeça no travesseiro, é um medo que diante de uma situação você paralisa, que te gera ansiedade. Os rumores sobre o perigo potencial, mesmo que sejam improváveis, ele se espalha com muito mais facilidade do que rumores que poderiam ser benéficos. Ou seja, notícias ruins, coisas ruins, pensamentos ruins, ele se espalha, por mais improvável que aquilo seja, muito mais rápido e muito mais fácil do que coisas boas. Tanto que se você ligar o jornal, se você entrar na programação da televisão, você vai ver tragédia das 6 da manhã até 1 hora da manhã. Porque notícia ruim vende. Um estudo. Alguns cientistas do Canadá, da Universidade de McMaster, Gill, usaram uma tecnologia de rastreamento ocular para que eles pudessem, de certa forma, analisar em notícias o que aqueles voluntários prestavam mais atenção diante de uma reportagem, de um jornal, de uma revista. Diante desse processo, dessa análise, esse estudo mostrou que os participantes geralmente escolhiam histórias sobre corrupção, revés político, hipocrisias, más notícias, em vez de palavras neutras ou positivas. Ou seja, as pessoas que estavam mais interessadas em temas de atualidade, de política, de economia, da pobreza, da violência, começam a ter uma tendência a escolher coisas mais ruins, porque aquilo que governa a sua mente governa a sua vida. O que lemos, assistimos no noticiário aumenta cada vez mais os nossos medos. E isso é tão real que os jornais eles entenderam isso e conseguiram compreender que o medo vende. Algum desses vídeos aí anteriores, eu não me recordo qual, eu falei sobre o julgamento de Nuremberg, alguma coisa assim. Que foi o julgamento de um homem que participou do regime nazista. E as pessoas ali, fazendo determinados tipos de pergunta para eles, perguntaram para ele como que eles conseguiam manipular a grande massa daquelas pessoas, como que eles conseguiram fazer com que as pessoas acreditassem naquela causa de uma forma tão forte. E esse homem disse algo que a gente precisa pensar muito sobre isso. Ele disse assim: tudo aquilo que aconteceu em nada tem a ver com o nazismo, e sim com o medo. Não subestime o que as pessoas podem fazer com medo. Através de um discurso romantizado, uma pessoa conseguiu convencer que seria legal
acabar com 200 milhões de vidas. Pra quê? A troco de quê? Um discurso. Mas a mesma palavra que destrói pode ser a mesma palavra que constrói. Martin Luther King Jr., Washington, mais de 200 mil pessoas ouvindo ele dizer: eu tenho um sonho, onde brancos e negros viverão de uma forma igualitária. Entende? O poder das palavras. A palavra une, a palavra separa. A palavra machuca, a palavra cura. Cuidado com as suas palavras. Elas podem te colocar em apuros. Eu tô falando isso pra vocês porque é algo que eu preciso sempre estar vigiando muito em mim. Que às vezes eu falo demais. E muitas das vezes a gente precisa orar para que Deus nos dê sabedoria. Recentemente eu estava assistindo uma pregação de um cara chamado Steve, um americano. Ele tem um sobrenome que eu não sei pronunciar. Ele estava falando sobre uma outra grande mulher. Eu tenho, assim, uma das pessoas que eu teria um sonho, assim, de conhecer, sabe? De sentar para aprender, para ouvir. Joyce Meyer. Essa mulher tem uma história, ao mesmo tempo que é chocante, é fantástica. O agir, o poder de Deus. Ela disse que certa vez ela sentiu que Deus tinha convidado a ela para anotar 10 declarações as quais ele tinha dado para ela, e que ela falasse aquilo antes de dormir e todos os dias ao acordar. E aí, dentro dessa história que ele contou, e salvo engano, eu acho que eu vi isso também já, ela disse depois que hoje ela está vivendo tudo aquilo que ela declarou. Ah, Vinícius, mas às vezes as coisas são muito complicadas. Deixa eu te falar, você não tem nada a perder. E eu, honestamente falando, é algo que eu vou começar a adotar a partir de agora. Inclusive eu vi até nesse cara, ele tinha aquele marcadorzinho, já viu? Que você aperta assim e ele vai marcando 1, 2, 3. Eu não sei como é que é o nome daquilo dali, um negocinho cromadinho que você aperta e aí os numerozinhos eles vão trocando, sabe? Eu não sei exatamente como é que é o nome daquilo dali. E ele diz assim: se desafie a fazer pelo menos 100 declarações em 30 dias. Sobre o seu dia, sobre você, sobre a sua família, sobre o seu propósito. Declare sobre aquilo dali. Os milagres de Jesus vieram através de declaração. Através da palavra todas as coisas foram criadas. Entendemos que pela fé todas as coisas foram criadas através da palavra. Jesus declarava: coxo levanta, cego enxerga. Então isso é algo que me fez refletir muito no dia de hoje. Nesse finalzinho, né? Nessa tarde. E eu espero que de certa forma ele traga também para você algumas reflexões. Entenda que talvez aquilo que sai da tua boca revela aquilo que está dentro do teu coração. A tua vida não consegue mudar se você não mudar a forma com a qual você declara. E o mais interessante, e eu encerro esse vídeo agora, quando você olha lá em Gênesis, diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. E Deus disse. Deus não disse aquilo que ele estava vendo. Ele disse aquilo que ele queria ver. E a partir desse momento, ele começou a ver. Ele poderia dizer: essa terra está uma bagunça, está tudo espalhado, está tudo quebrado, está tudo assim. Ele falou assim: isso aqui está sem forma, está vazio. Então, peraí. Que haja firmamento, separação, sol, lua, água, animais reproduzam de acordo com as suas espécies, que da terra produza que isso, que aquilo, que aquilo. Então, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse. E depois, e Deus fez e viu que era bom. E Deus fez e viu que era bom. E Deus fez e viu que era bom. Então, primeiro ele declarou e depois ele fez. E ele viu que era bom.
Espero que esse vídeo ele tenha cutucado um pouco em você, como essa palavra cutucou bastante aqui em mim. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa seu comentário, não esqueça de dar o like e até o próximo vídeo.